À oitava edição, finalmente Portugal esteve num Mundial, iluminado pela estrela de Eusébio, que haveria de ser finalmente bolador do France Football em 1965, mas também pela capacidade organizativa e disciplinadora do selecionador, Manuel da Luz Afonso, e pela então modernidade de um treinador como Otto Glória. A seleção nacional saiu viva de um grupo onde estavam Turquia, Roménia e Checoslováquia, finalista vencida do Mundial de 1962. A que viria a ficar na história como a saga dos magriços começou em janeiro de 1965, num 5-1 em casa à seleção mais fraca do grupo, a Turquia. No fim desse primeiro jogo, olhando para o plantel que tinha à disposição, Otto nem hesitou e manifestou todo o seu otimismo. Portugal estará no Mundial. Surpresa é se isso não acontecer, disse o treinador, que já tinha treinado os 4 grandes de Portugal e que em 66, antes do Mundial, se sagraria campeão aos comandos do Sporting, depois de ter sido também no Benfica. Os momentos decisivos sucederam em abril de 1965, mês no qual os portugueses deviam deslocar-se a Istambul e a Bratislava. Na Turquia, onde já os esperavam uma seleção animada de fervor patriótico e um trio de arbitragem sírio, tinha ido uns dias antes e ficaria mais uns dias depois, de férias, a convite de um milionário local, impôs-se a firmeza desta nova federação mais profissional. O campo previsto era um lodaçal e a FPF recusou-se a jogar, forçando a FIFA a transferir a partida para Ankara, onde havia melhores condições. Ganho esse jogo por um difícil 1-0, seguiam-se Bratislava e a seleção que 3 anos antes, no Mundial do Chile, só o Brasil derrubara. O jogo tornou-se épico quando, logo aos 3 minutos, o médio português Fernando Mendes fez um choque com Kvasnak, uma ruptura de ligamentos que lhe acabou com a carreira. Não eram autorizadas substituições, pelo que Portugal ficou com 10 homens em campo, com José Augusto e Simões, os dois extremos, a auxiliarem Coluna a meio campo. Mas Eusébio fez um golaço de ângulo diminuído, José Pereira defendeu um penalti antes do intervalo e os portugueses venceram por 1-0. O 2-1 em casa à Roménia, em junho, tinha um significado claro. Bastava um empate com os checoslovacos em outubro para Portugal chegar ao Mundial. E foi isso mesmo que aconteceu. 0-0 nas Antas e a festa da qualificação feita antes de uma derrota insignificante em Bucareste a fechar o grupo. Podiam começar os preparativos para um Mundial que ia jogar-se apenas a partir da segunda quinzena de julho, mês e meio depois do final da temporada nacional. A ponta visível da saga dos magriços, assim chamados em honra da lenda de Álvaro Gonçalves Coutinho, o magriço, que teria partido para a Inglaterra com os seus companheiros de armas para vingar as ofensas a 12 damas inglesas, começou com a chamada de 32 convocados para um estágio na margem sul do Tejo. 10 ainda tiveram de ser cortados, o que aconteceu após 4 dos 5 jogos particulares previstos para o mês de junho. 2 no estrangeiro e 2 em Lisboa, para os quais os jogadores iam de Cacilheiro, e a ponte 25 de Abril só viria a ser inaugurada em agosto desse ano. A comitiva final, na qual estava simbolicamente integrado Fernando Mendes, enquanto responsável do economato, seguiu para Wilmslow, na zona sul de Manchester, no início de julho, com prémios acertados e números de camisola sorteados. Eusébio, a maior estrela, ficou com o 13, que para ele não foi de azar. Os guarda-redes eram os números 1, 2 e 3. Aos jogadores caberiam 10 contos por vitória, 5 contos por empate, 10 contos extra por cada jogo e 200 contos, uma fortuna, no caso da seleção sair de Londres com a taça de campeão. Sim, porque havia essa esperança, mesmo tendo a equipa de todos nós calhado num grupo complicado, com o Brasil, a Hungria e a Bulgária. Quem não acreditava em Portugal era Pelé. O rei vaticinou que o Brasil e a Hungria seriam os apurados do grupo e considerou que a seleção nacional era uma cópia da brasileira. E já se sabe que as cópias nunca têm a qualidade dos originais, acrescentou. No entanto, Portugal arrancou com vitórias sobre a Hungria por 3-1 e a Bulgária por 3-0, enquanto que o Brasil ficou diminuído logo após o primeiro jogo. No 2-0 à Bulgária, fruto de 2 livros diretos de Pelé e Garrincha, na última vez que jogaram juntos, o rei magoou-se. Sem ele, os brasileiros foram derrotados pelos húngaros, o que transformou o fratricida Portugal-Brasil, onde já não alinhou Garrincha, num jogo de vida ou de morte para os cretos. Pelé foi a jogo, mas diminuído. E pior ficou após uma dupla falta do português Moraes, já com 2-0 no placar. A superioridade lusitana refletiu-se no 3-1 final. O Brasil deixava o Mundial logo na primeira fase. Os jogadores portugueses tiveram pela primeira vez um dia de folga e, tendo sido alguns deles apanhados no meio de um cortejo de um casamento, acabaram a marcar presença na boda.
A inspiração de Carlos Pinhão levou o jornal A Bola a titular com estrondo: A terrível vingança da bola quadrada. Os jornais ingleses andavam encantados com Eusébio, que diziam melhor do que Pelé. E o que o Pantera Negra fez contra a Coreia do Norte, nos quartos de final, tornou-o uma figura lendária no Reino Unido nas décadas que se seguiram. Mas disso e das peripécias que levaram, por exemplo, à mudança da meia-final do Liverpool para Londres, falaremos amanhã, quando o Mundial voltar ao bar.